tá bom? E vamos lá. Bem, só ajeitar aqui, pessoal, que eu vou começar a apresentação de hoje. Tá. Então hoje vai ser o tema, vai ser psicologia de jogos. É um tema interessante, mas eu espero da maneira compreensível e bem chuta, né? É um tema que eu gosto muito, certo? Porque no meu curso de psicologia que eu fiz, né, tanto na UFC, e que o principal foco era a psicologia evolucionária. Né? Quando eu cheguei a certo ponto, a minha biografia foi puxou para essa. Né? Então, vai ter muita influência, vai ter muita influência da minha linha de estudo, certo? Então, só fechar aqui para poder começar de maneira bonitinha, certo? Então, vamos lá. Eu vou apresentar dois aspectos, certo? Emoção e cognição, explicar bem como é que eles funcionam. Então, vou passar por alguns autores clássicos e eu acho que eu vou começando brevemente, porque eu não planejo que essa aula tenha mais de uma hora, que é o tempo básico das aulas. Talvez menos, talvez eu quebre as outras, né? Também menos tempo, mas o propósito é que seja a coisa mais viável para todo mundo. Então vamos lá. O que é exatamente emoção, certo? O Descartes, ele vai definir emoções em três características, né? Que é maravilhar-se, amor, desejo, alegria e tristeza, certo? Esse é o Wundt, que ele é pai da psicologia comportamental, né? Da psicologia em si, certo? E junto com, perdão, o pai da psicologia, o pai da comportamental, por assim dizer, o Skinner, certo? E é, é meio conflituoso, porque na época todo mundo tinha influência de todo mundo, inclusive Pavlov, sabe? É um psicólogo russo que fez experimentos também. Mas nele vai dizer que as emoções são construções mentalistas, que tipo amor, ódio, etc. A gente está só dando nome arrojado, né? Inventando fictícios, por assim dizer, para nomear as coisas, né? Mas não nomear. Mas ele vai chamar de prazeroso, desprazeroso, excitante, tranquilizante. Eu não gosto muito dessa tradução que eu fiz, tranquilizante, para não ser insidioso. É, eu acho que o termo melhor para representar o que quer dizer broxante, certo? Mas vamos colocar isso no texto. Mas não tem palavra que tipo, substitui. Tem todas as características, inclusive sexual. Ele fala excitante e tranquilizante. Né? É arousal e sublimation. Não, sublimation não. Sublimation é uma coisa psicanalística. Sublimação. Mas é mais a ver com subjugar um desejo, né? Tipo, retirar esse desejo. E esse cara aqui é o Robert Penilk, eu não sei pronunciar o nome dele, é meio complicado, mas é, ele vai fazer já o oposto. Ele vai misturar os dois, para não dizer que é o oposto. Ele vai misturar esses dois conceitos e ele é psicólogo evolucionista. Então, o que ele vai dizer? Ele vai separar em 8 emoções base, e essas emoções se espelham em outras e se misturam, certo? Então, ele não pode ser chamado de mentalista por causa que ele propôs uma tabela que essas emoções geram respostas de fuga, são respostas criadas evolucionariamente e elas meio que tipo mudam, né? E se você vê elas vão de intensidade de fora para dentro, né? E a mistura delas geram outras emoções, por exemplo. Você começa com aceitação até chegar em admiração. Você começa a apreensão até chegar a terror, certo? Terror e admiração, submissão. Êxtase e admiração, amor. Otimismo, êxtase e vigilância, ou então antecipação e interesse. A agressividade, a vigilância e fúria. Por aí por diante. Então ele vai criar esse espectro de emoções e que quando você vai desenvolver jogos, você tem que pensar quais emoções que você gera, né? Mas eu vou deixar essa parte de jogo para depois. No caso, eu vou deixar a emoção por aqui, né? Porque quando chegar em jogo eu vou entrar mais a fundo. Então, no caso, muito do que vai ser dito hoje vai ser um viés mais acadêmico. Tá? E cognição. Descarte de novo, ele vai dizer para penso logo existo. O penso logo existo dele, cogito ergo sum, ele trata do ato, certo? De pensar sobre si. O ato de pensar sobre o mundo, o ato de pensar sobre si, sobre pensar as coisas. E esse ato de pensar, ele constrói o universo cognitivo. Já Ebbinghaus,
Eu botei o nome embaixo dele, que eu não consigo pronunciar dele nunca, eu não consigo lembrar de jeito. Ele vai tratar a cognição como memória, e a memória em si é um aprendizado. Ele vai definir o que é uma curva de aprendizagem, certo? E curva de esquecimento. Então, para ele, o ato de cognir, ele só funciona porque você tem uma memória antecessora, e essa memória vai ser buscada, e a partir desse acesso é que você vai poder aprender, e é essa aprendizagem é que se vai concretizar em cognição, certo? E esse cara é um cara que eu estudei muito, que é o Steve Pinker, né? Ele tem um jogo chamado, um livro chamado Tabula Rasa, tem um livro chamado Como a Mente Funciona, que são dois livros muito bons dele, e tipo da linguagem. Ele vai definir a cognição como aspecto linguístico, certo? Não, obviamente, tem memória, tem emoção, tem outras coisas envolvidas no processo cognitivo, mas ele é principalmente um processo linguístico. Porque, é, se, por exemplo, as civilizações que não existe o nome propriedade, né, então me perdoem se eu for um pouco marxista eu falar isso, em sociedades que a palavra propriedade privada não existe, ela não pode acontecer, porque o conceito dela não existe em forma de linguagem. Então, a linguagem não é só palavra, é linguagem visual, é linguagem auditiva, é linguagem sensorial no geral. Então, se você pensar que tudo bem, que antigamente nos livros eles não escreviam coisas o azul. O azul era um próximo de roxo, porque o azul acontecia raro na natureza e não existia pigmentação para ele. Então, quando descrever, eles procuravam coisas que eles tinham no dia a dia que eram mais próximas para chegar num tom. Então, é o mesmo princípio de você tentar explicar para uma pessoa que é deficiente visual o que é o vermelho. Você pode explicar através de outros sentidos, mas não dizendo a cor em si. Você pode dizer que o vermelho é o calor que você sente perto de uma panela. É válido. Você pode dizer que o azul é quando você coloca a mão dentro da água. Então você está criando linguagem para ela, mas sem associar ao aspecto visual. Então, a mesma coisa sobre tato. Você pode dizer que o vermelho é um beliscão, que o azul é um carinho, né? Então, são maneiras de transformações de linguagem. Então, o aspecto cognitivo ele depende muito dessa, 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 desse absorvimento de uma linguagem. Então, vamos passar um pouquinho. Agora, vamos compreender um pouquinho melhor. As emoções, a mesma emoção, desculpa. Emoção são respostas automáticas mediante a estímulo de maneira automática ou construída. Desculpa, automática de novo. Isso, o automático, é chamado de respondente ou filogenético, certo? E isso é teoria comportamental, tá? Que ela trata mais do comportamento. Ou ela pode ser operante modelado, certo? O operante é, é quando essa emoção ela foi construída durante a sua vida para você sentir isso. Então, se você não gosta de alguma coisa e não é uma resposta natural, ela foi construída, foi através de experiências. O respondente, o filogenético, ele é autônomo. Então, ele não precisa de você ter uma aprendizagem anterior para você responder a ele. Por exemplo, quando você está correndo, andando no meio da noite, pelo corredor da casa, foi buscar um copo d'água, e você sente aquela coisa, que tem alguma coisa atrás de você, e você sente vontade de correr, e é uma coisa incontrolável, isso é filogenético, é respondente, certo? Modelado seria tipo de quando você sofre um acidente de carro e você não consegue mais dirigir. A partir de uma experiência, você não consegue, ao chegar perto de um elemento, você não consegue entrar em contato com ele, certo? E você pode colocar em outras formas. Você se aproximar de uma mulher muito bonita e você ter atração, respondente. Mas você se aproximar de uma pessoa que você conhece há muito tempo, que, digamos, é bonita quanto, para não criar problemas, né? Para todo mundo assim, é tão bonita quanto. Mas você sente uma atração diferente por causa das experiências passadas que você teve com aquela pessoa, e isso foi uma coisa modelada. É por isso que diz assim, é por isso que tem aquela brincadeira que fala, paixão é extinto, amor é construído, né? Então é um paradoxo que eu acho interessante. Isso é um paradoxo, né? Isso é uma analogia. Não sei. Vocês sabem o que eu quero dizer e vocês compreenderam, então. O que isso quer dizer?
certo? Cognição é um estímulo, já é um estímulo processado de aprendido, certo? A percepção é, a memória é, a linguagem é, certo? Eles dois não são diferentes. Razão e emoção, não. Elas estão literalmente presos um ao outro, porque eles dependem muito um ao outro. Esqueci de memória, bem, tá certo mesmo. A memória, ela depende, o operante modelagem, ele depende da memória completamente. A percepção, ela é o respondente filogenético, ele está dentro da percepção. E existe uma coisa de memória, que é a questão de memória instintiva, que você responde automaticamente, mas ela é uma construção de memória genética construída através do processo natural. Então, para você entender isso, é mais ou menos no sentido que essa memória ancestral, que a gente não tem controle sobre ela, não sei se posso chamar como memória, eu acho que eu estou esticando muito a baladeira para chamar de memória. Mas é a mesma coisa que faz com que antigamente tem um barulho no mato, você correu, o cara morreu, foi comido por um leão. Então, pessoas que tinham esse tipo de comportamento respondente mediante ao. É, esse comportamento foi herdado filogeneticamente, sabe? Mas ele depende também de percepção. Ele tem alguma dependência em memória e tem uma desse linguagem, porque o barulho é uma forma de linguagem e interpretação também é. Então, operante modelado está aqui o exemplo perfeito do operante modelado. Está aqui a respondente filogenética. São duas respostas que vêm automaticamente. Não há um pensamento por trás dela, não há uma intenção por trás dela. Então, não há. Você simplesmente acontece e reage. E a operante modelada. A operante modelada, sei, tipo, você fica bastante treinado nesse filme esse pedaço do filme de Wes Prato. Modelada é que o medo de barata, o nojo que a gente tem de barata, ou de insetos em geral, no meu caso, é por causa de que isso foi modelado durante a vida. Então, quando você é criança ou bebê, tem uma baratinha lá, a criança vai se aproximando, a sua mãe grita. E qual é a reação que você tem? É se assustar. E por associação, você vai começando a ter nojo e medo. Porque a reação que a gente tem no meio aquilo é essa. Então, o ambiente condiciona a seu pensamento, as suas ideias. Então, existe até mesmo na psicologia um fenômeno chamado doenças transgeracionais, né? Tipo patologias transgeracionais, que é um pai que é ansioso e o comportamento ansioso dele passa para o filho, ou o comportamento agressivo, ou então comportamentos antissociais. Então existe muito isso do ambiente que você é exposto e de como esse ambiente vai condicionar os comportamentos. Isso é visto até mesmo em pessoas que passaram muito tempo presas e quando elas saem, elas herdam comportamentos que antes elas não tinham, por exemplo, de proteger a comida com o braço quando está comendo, de dormir no chão duro, isso é vítimas de guerra, isso pessoas que lutaram na guerra, foram prisioneiros de guerra, elas têm um costume de dormir no chão duro, elas demoram para se acostumar com a cama confortável. Então, são comportamentos modelados. Então, inclusive, o próprio trauma do PSD, do PTSD, que é estresse pós-traumático, ele é justamente criado isso, é um comportamento modelado por muito tempo exposto a coisas aversivas, você é condicionado a agir sobre isso. Então, quando você escuta um fogo difícil no ano novo, você tem memórias de bombardeiro, você se sente mal, você passa mal. E isso isso é a condição do modelo operante modelado. Tá, vamos passar para a memória, que é certo. Essa cena do filme Ratatouille. Então, quando toda a reação emocional, cognitiva também, ela parte da memória. Quando você prova uma comida, no caso, por exemplo, do Ratatouille, e lembra sua infância, ela chama junto uma quantidade de memórias enormes. Certo? A mesma coisa é válido para problemas dentro de um jogo, ou um filme, ou uma música, ou um cheiro, ou um gosto. O elemento perceptivo, eles chamam memórias. E essas memórias são importantes, que elas são pressupostos para todas as experiências. Ou ela é uma experiência nova, que está sendo significada agora, ou ela é uma experiência que já estava lá atrás e ela está sendo trazida de novo com intensidade. Então,
o pessoal de droga, o pessoal que sai de droga, elas têm um termo chamado perseguir o dragão, né? Cocaína. Ou heroína, eu acho que é heroína. Então, isso é que você, e teoria freudiana, ela fala que a pulsão de vida com relação à pulsão de morte, né? Que a pulsão de vida que você tem é que você busca aquela primeira experiência primal, forte e poderosa que você teve antigamente, você tenta reviver ela, ou se aproximar dela. Então, quando você come uma comida, ela não está falando, você está tentando é, revivenciar aquele desejo que você comeu, aquela comida que você comeu lá atrás, que foi a primeira vez que você entrou em contato, a experiência idealizada. Obviamente, levamos em conta que a gente está falando de teorias diferentes, né? Mas, obviamente, eu vou passear pelas teorias para explicar elementos para ser justo, né? Que não vale, para tipo, não vale puxar a sardinha para um e é isso, né? Então, ele vai falar isso de memória, de como vai. O Freud não fala de memória em si, mas ele fala dessa busca, eterna busca pelo sentimento, pela sensação original. E a pulsão de morte é o seu desejo de acabar com o ato de desejar, porque é um ato que nunca vai ser, revivido, né? Então aí se ele diz que é um comportamento, porque isso é uma resposta não biológica de por que a gente continua a viver, a experimentar, e a procurar prazer, e por que o ser humano é autodestrutivo. Então, a autodestruição é o ato de você não querer mais desejar. Tá? Então a gente vai para percepção. Percepção, mesmíssima. Como é que eu posso dizer? Tá. Percepção, quem trata melhor de percepção é Roger. Ele vai falar de figura e fundo, de coisas que você não enxerga no seu próprio ambiente, mas quando você ganha certa idade, você percebe. E ele faz muito isso com um jogo, não é bem jogo diretamente, né? Mas é um jogo perceptivo, que é o dos peixes ou casal, sabe? Que crianças vêm dois golfinhos, perdão, golfinho é um mamífero, né? Tudo bem. Os mamíferos marinhos, são os dois golfinhos, e o casal, que as crianças vão ver golfinhos e os adultos vão ver casais. Tá? Então a percepção, ela passa, ela passa por esse friso cognitivo de experiências passadas também. Então, reafirmando, elas são interligadas, especialmente interligadas. Então, para você gravar uma memória, você precisa experimentar, você precisa ver, você precisa sentir, você precisa cheirar. Então, eu acho que eu não preciso me delongar muito de percepção para falar isso. Né? Existem formas de se perceber, graus de percepção. Existe a diferença entre ver e perceber. Você viu o gorila, é um famoso experimento, que você está vendo a cena. Você vê o gorila, mas você não percebe o gorila, porque a informação dele passa, mas você está prestando atenção em outras coisas. Né? Então, essa é a grande da percepção. E a linguagem, ela é multidimensional. Ela pode ser visual, ela pode ser gestual, ela pode ser auditiva, ela pode ser simbólica, ela é uma questão mais expandindo, seria mais uma questão da própria semiótica, né? Mas isso é um tópico muito mais à frente, não é minha área de despertar essas coisas de semiótica. Então, compreendo, mas não entendo profundamente. Então, sigam aí os exemplos. Né? Então, a linguagem é um processo civilizatório, certo? Por muitos autores consideram um processo civilizatório, que é o ato de falar, o ato de exprimir, é, de você ter o surgimento de uma civilização, certo? Ela está integralmente com a linguagem, com o ato de se comunicar. Existe um filme chamado Era do Fogo, A Guerra do Fogo, que é um filme que ele trata justamente disso, é um que todo mundo vê no ensino médio, creio eu, que ele resgata, mostra como o ser humano começa a ter comportamentos de comunicação, a falar, a gesticular, e etc. E aí se cria uma noção dessa separação do ser humano cognitivo, a partir da criação da linguagem. Né? Tá. Então a gente vai para a aprendizagem, que é a soma das três. E isso, novamente, é para mostrar que eles estão intimamente intensamente ligados. Existe memória, percepção e linguagem. A memória, ela é
em um ambiente de jogo, né, que eu demonstrei um jogo de quebra-cabeças, a memória, quando você olha para a caixa você olha para a caixa do jogo e você vê e você memoriza para replicar. A percepção é quando você olha para a própria peça e percebe o formato dela. E a linguagem é a própria arte em si. Mas não só isso. A memória, ela pode ser também a própria arte em si. Ela pode ser também a forma da peça, você memorizar a peça, em que peça ela vai encaixar e aonde é que essa peça está. E a linguagem, a forma da peça também é uma linguagem. O formato dela significa que ela lhe comunica alguma coisa, ela diz alguma coisa para você. Ela está dizendo aonde ela pertence através do formato dela. Não só do formato, mas da arte, mas aonde a peça deve ficar, aonde ela pertence, é a arte que está nela e o formato da peça. Então são as duas coisas. E para você saber disso lá, olha, saber onde é que vem, onde é que encaixa. Então é muito difícil no processo de aprendizagem você repetir as coisas, separar entre elas. Porque você precisa memorizar, você precisa perceber e você precisa de uma linguagem que torne isso acessível. Então, quando a pessoa tem problema de aprendizagem, ela não consegue ou aprendizar foi foda, ela não consegue aprender, é porque ou é um problema de processo de memória, é um problema de processo de percepção, é um problema de processo de linguagem. Ou o problema e a solução não estão claros, em termos de linguagem, ou em termos de percepção, ou em termos de memória. Tá. Mas e os jogos? Sabe? Isso é o que a gente vai fazer. E a questão de jogos? Tá. A gente vai passar por várias definições, né? Por causa que tipo, o jogo como a gente tem hoje, com o mídia digital, ele é novo, sabe? É década de 70. Então, você tem pouca coisa produzida e dita, ou então consenso. A gente tá mais no meio que no engatinhar do jogo enquanto peça acadêmica, né? Enquanto algo descrito, certo? Então, o que muitos dos autores fazem, pelo menos a minha percepção é essa, é que eles focam mais na praxis, né? Na prática, no ato de fazer jogo em si, no ato prático, do que tecnicamente do que é um jogo, certo? Claro, o que se pensa um jogo anteriormente, que até Wittgenstein, ele ele narra um pouco sobre jogos, ele fala um pouco sobre isso, mas de uma maneira filosófica, e chega a dizer que tipo, não há propósito no jogo, porque é fictício. É uma arte lúdica de perder o tempo, certo? Se você for, se você for talvez determinar assim, o jogo é isso, tá? Certo? Então, o Colin e Zimmerman, espero que é assim, eles dois, que são os autores do A Regra do Jogo, a regra do jogo? Suponho que sim. Um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em conflito artificial definido por regras que resultem em um resultado quantificável. Então, se faltam desses elementos, não é jogo. Então, não tem conflito artificial, não tem regra, e não tem um resultado quantificável. Então, qualquer um desses elementos não tem jogo. Não é um jogo. Para Bernard Sweets, que é outro famoso, que o livro dele, de 1970 e pouquinhos também, chamado como é o nome do animal? Gafanhoto. Né? Jogos e alguma coisa. Não lembro no momento o nome do livro. Que é um livro que eu li faz muito tempo. Até baixei ele agora para botar a bibliografia depois, mas enfim, são meios criminosos, digamos assim. Né? Por isso é meu. Procurem. Existe em algum lugar. Tá, então o jogo envolveu uma atividade voltada para trazer um estado de coisas. Eu acho muito legal a parte dele específica, porque a dele é mais aberta de todas. Jogar um jogo é desenvolver uma atividade voltada para trazer um estado de coisas, usando apenas os meios permitidos por regras específicas, onde os meios permitidos pelas regras são limitados em escopo de teria ausência de regras e onde a única razão para aceitar a limitação é a possibilidade de tal atividade. Então, o que ele está dizendo isso? O que quer dizer com isso? Tá? Ele está me dizendo que sim. Que quando ele fala de estado específico da coisa, ele quer justamente a mudança dos estados que ela tem, no ato de caminhar, no ato de atirar, que são governadas por regras que só podem existir porque existe regra e você só aceitar a limitação dela para você poder jogar. É como um jogo de basquete, se você pensar a respeito. Você só vai poder jogar se você aceitar todas as regras e ele procura um estado de coisa específica, que é o quê? Marcar cesta, fazer ponto, e aí
visa esse objetivo, certo? Mas já eu sei o que vocês estão pensando e vamos chegar lá. E Scott Rogers, que é o autor do Level Up, ele é o mais simples de todos. Ah, esqueci de falar das regras. Ele diz que os elementos do jogo são objetivo, que é basicamente tudo que ele disse em outra linguagem, né? São o objetivo, os meios para se alcançar o objetivo, as regras e a atitude ilusória. A atitude ilusória é justamente a atitude de se colocar no jogo. Ilusória também vem, vem de jogo, de brincar, de ludos, né? Tem a mesma origem. Então, ela é o ato de brincar, certo? Você tem que aceitar essa atitude de estar brincando. Então, o Rogers é mais simplista ainda, né? Ele diz que é pelo menos um jogador, tem regras e condições de vitórias, e é isso. Então, se não tiver isso, esses três meio que falam em coisas aproximadas, não é um jogo, certo? Porque se não tem regras, tem até outro Chris, lembro mais do primeiro nome que os nomes finais, deve ter que mudar isso, o sobrenome, né? Chris, ele fala por constituições antagônicas, né? Se não tem, se é arte, mas gera dinheiro, é entretenimento. Se é entretenimento e tem desafio, tem condição de jogar, tem interação, e tem interação, você desce um pouquinho. Se não tem interação, se trata de um livro, um filme, porque não é interação. Se existe, se você joga, se você brinca com ele, mas você não tem um objetivo, ele é o brinquedo. Mas ele não é um jogo. Certo? Tudo isso dizendo que não é jogo. Certo? Se ele tem competição, mas ele é limitado, por mais que a inteligência artificial também, tá? Tô falando de inteligência artificial. Mas ele é limitado um esporte. Esporte mesmo, não é um esporte, é um esporte. Que é um esporte competitivo. Se você pode agir contra o seu alvo diretamente, é um jogo. Então, para ele ser qualificado para um jogo, você tem que passar por todo esse alinhamento. Aí ele vai chamar de jogo. Tá, mas o meu problema com isso tudo é porque eu não concordo. Assim, não plenamente, eles estão certos, tá? Eles dizem que fazer um jogo basicamente isso, pelo menos desses fatores, mas jogos eles meio que transcenderam isso, né? Eu acho que isso seria se colocar ainda num espectro, muito um espectro, digamos, de jogo analógico. Tá? Você pensa muito questão de jogo analógico, não de um jogo tipo que você pode colocar outras formas interativas que vão além do jogo analógico, certo? Uma coisa que tipo, eu gosto assim é fangames e serious games, né? Fangame, jogos para entretenimento. Um serious game, ele tem dois objetivos. Na verdade, três, que eu não gosto porque a mim foge a noção de jogo, vira um treinamento. O game mais se tornou uma questão de um meio, e eu acho que isso mais me incomoda, certo? Isso é uma coisa que mais me incomoda. Ela se torna um meio, onde ela se encontra é o que define o que ela é. Então, se eu, se eu pegar um objeto e botar no cinema, ele vira filme. É essa mesma coisa. Se eu pegar qualquer coisa e colocar em um canvas, uma obra artista, imediatamente vira uma obra de arte. Certo? Eu tenho um problema sério com isso, porque você está definindo o que é, não pelo que é, mas pelo meio que ele se encontra. E eu acho isso errado. Eu acho que não é por aí que a coisa tem que andar. Certo? Então, se o seu jogo é um jogo de puro treinamento, você diz, ele não é um jogo, ele é um treinamento. É porque ele é um treinamento que tem uma interface interativa, certo? Mas meio que se usou isso para resumir a ideia e ela meio que se desgovernou, ao meu ver, né? Então, vamos aprofundadazinho. Quando a gente fala de memória, tanto o fangame como o serious game, a memória é o que ela permite essas cenas se tornarem impactantes. Todos os dois têm a ver com o paternal. Só que eu peguei de propósito situações opostas. O da esquerda é The Last of Us, primeiro, quando o Joel perde a filha. Isso é o começo do jogo, então nada de spoiler. O segundo vai ser um spoiler, mas é a vida. O segundo é a Clementine, que é obrigado a matar a sua figura paterna, que ele está se transformando em zumbi. E ele pede para ela que faça isso. Certo? Então,
ambos dão sensação de perda. Ambos invocam emoções, mas ambos são fangames, certo? Então, elas procuram causar uma resposta no, no usuário. Elas não estão procurando, vou fazer um jogo, você jogar esse jogo para ser divertido, certo? Isso não é divertido. Você tá vendo sofrimento, então é uma experiência. Mas você não pode qualificar ela como diversão. Ela pesa justamente porque ela busca trazer um movimento emocional. Ela busca trazer essas emoções. E se você não tiver uma construção paternal, essas coisas, eu acho que tem impacto em pessoas diferentes. Uma pessoa que já é pai, perdeu sua filha, vai sentir muito mais de uma pessoa que não. Ele vai entender conceptualmente, mas ele não vai entender visceralmente. A mesma coisa com Clementine. Clementine, se o seu pai, tipo, faz a mesma coisa que, olha, seu pai tá numa situação que ele tá sofrendo muito e ele não vê condição de viver mais e você tem que evitar isso, né? Ainda mais a situação de pandemia, isso é coisa que muita gente está passando. Então, tipo, isso busca uma memória, isso traz uma memória dolorosa, que tem significado para pessoas diferentes, mas conceitualmente você entende, visceralmente que não, sabe? Percepção, essa parte do jogo gris, sabe? Você entende aquilo como fumaça, você vê aquilo se apresentando como fumaça não, perdão, ou então não é fumaça. Percepção errada. São conjuntos de passarinhos que estão juntos e transformam em um passarinho gigante. Então, isso é um elemento perceptivo cognitivo, certo? Transformação, você percebe, você reconhece. Não que isso aqui não tenha, mas isso aqui é principal. Você também precisa de uma memória para reconhecer que são passarinhos. Até que tipo de passarinho, para algumas pessoas que gostam de admirar pássaros. Esse é o nome da prática em si. Mas, obviamente, só acho que isso ficou menos difícil de entender. E a aprendizagem, lembro do nosso amigo Rebin, eu vou chamar ele assim, porque é um Rebin Gauss, Rebin Geller, não consigo falar o nome dele. Ele fala sobre, ele cria uma coisa chamada curva de aprendizagem, que ela é baseada em proficiência e tempo de ser aprendido. Não confunda com curva de dificuldade, são duas outras coisas que às vezes eu mesmo vejo e acabo me confundindo. Quanto mais o tempo você precisa para chegar no platô, que é esse ponto aqui, que é o ponto de nível master, digamos assim, que você tem total domínio sobre aquele conhecimento, a curva é essa aqui. Tipo assim, obviamente, não estou dizendo que seja essa curva, esse é o tipo de gráfico que você tem que se faz. Um jogo, uma experiência fácil, que ela realmente quer passar conhecimento, ela é uma curva íngreme. Quanto mais íngreme, quer dizer que menos tempo você vai ter para menos tempo você vai ter para uma resposta de aprendizagem maior. Então você vai aprender rápido e aprendendo rápido você gera interações com mais eficiência. Obviamente, se você aprender muito rápido e isso se manter, você gera tédio. O que acontece é que você tem que fazer com que ela oscile. A aprendizagem da pessoa sempre fica oscilando. Ela suba, mantém um ponto, suba, mantém um ponto, suba, mantém um ponto, suba, fazendo uma escadinha. Sabe? Que aí você está criando dificuldade, você tá criando para ela, quando você faz isso, o próprio desafio gera prazer, né? Que ela está se superando, que ela está crescendo, ela está ganhando novas habilidades, ela está podendo fazer mais coisas, né? Então, o ideal é se apresentar mecânicas simples e ter algumas mecânicas complexas que ela vai conseguir terminar com o jogo de maneira simples. Mas, ao aprender essas mecânicas complexas, ela vai poder interagir melhor com o jogo ou com a experiência, né? No caso, você pode pegar um jogo super difícil, como Sekiro, que você é obrigado a aprender a bloquear o tempo correto para você conseguir progredir. Então, um exemplo. Tá. Como muitas pessoas que eu conheço jogam esse jogo chamado Rocket League, né? Eu fiz um curso de aprendizagem do que seria o Rocket League. Aqui, o jogador que começou a jogar. Aqui é a fase de aprendizagem inicial, certo? Acho que quando ele chega aqui, ele já não é mais um jogador novato. Ele já não pode ser mais um jogo novato. Ele chegou ao primeiro platô. Aqui vai ser o momento que ele vai crescer devagar, muito devagar, até ele chegar a um linha de desafio, que ou ele passa aqui ou ele estagna. E a maioria de jogos acontece, principalmente competitivos, ele acontece isso.
Ele acontece, grande parte da população do jogo encontra nesse estado, entre esses dois pontos, entre esses três estágios, esses dois pontos, que você precisa analisar. Né? Eles estão presos aqui, nessa área. Esses aqui são os infelizes, porque eles estão entre as duas. Eles não conseguem ainda subir para chegar ao nível mais alto, que é o profissional, que é o nível. Então você vai ter que dar essa subida dolorosa até você chegar aqui. Então muitos jogadores se encontram aqui e aqui é o nível profissional. Aqui é justamente onde aquela pequena porcentagem se encontra. Então essa curva, ela pode ser dita como qualquer esporte. Obviamente ela pode ser mais íngreme, ela pode ser mais baixa, mas ela vai ser reproduzida de uma maneira ou mais longa, dependendo do quão difícil, quanto número de mecânicas o jogo vai aprender. Ou melhor, o jogo vai aprender, não. O jogador vai ter que aprender, mas ela vai se comportar do mesmo jeito. Ela vai ter momentos de platô e momentos de gargalo. Então, essa maneira de se aprender uma curva de aprendizagem. Quando você for pensar nesse jogo, você vê qual é a curva de aprendizagem do jogador. Qual é a experiência que eu estou tentando passar, o quão difícil ele tem que ter, o quão prazeroso. Porque recompensa, ela não precisa ser quantificável. Esse é o meu principal problema com elas. A recompensa ela não é quantificável. A recompensa, ela pode ser a narrativa, ela pode ser a experiência em si, ela pode ser acesso à arte, o acesso à história, o acesso ao fenômeno. Então, você tentar limitar a recompensa e o prazer ao quantificável, ao score, você reduz a experiência. E não é assim que os jogos ao nível atual eles funcionam. Quando você termina um jogo, e o jogo é ruim, perdão, você termina o jogo e o final do jogo é ruim. Você tem um final triste. Que é um caso de toda a saga toda a saga do autor do Autômata, do Nier Automata. No momento me foge o nome. Todos os jogos dele tem final triste. Aceita que dói menos, né? Mas você tá jogando por isso, você tá jogando para saber percepção. Essa é a sua recompensa e não score, certo? Essa para mim é justamente a sacada. É você desconceituar o score enquanto recompensa. Tá. Então a gente vai, então emoção, a gente, tá, elas são intercambiáveis, né? Certo? O jogo em si, ele é um processo cognitivo, mas ele pode prover emoção, que é o ato de aprender. Através dele é o ato de aprender e descobrir. E você perceber uma coisa nova. É uma eureka. Que você pode também ser, que é também uma cultura cognitiva. É um conceito de Piaget que eu vou explicar já já. Que você há uma quebra do seu pensamento, você aprende, assimila e você enxerga o mundo com novos olhos. Isso pode ser, isso na área de jogos, ela tende a propor uma recompensa, um prazer por atingir esse estado. Certo? Que esse estado, ele produz emoção. E a arte também produz emoção, só que a arte ela é mais crua. Você olha e foi. Você sente. Você olha, você escuta, você é inundado com mais facilmente. Ele evoca de maneira mais fácil. No caso, esse aqui é um jogo chamado. Esqueci de novo o nome do jogo. Isso aqui Valley. Monument Valley. Ele é baseado em um movimento artístico do autor, que eu também não me recordo o nome, que eu sou péssimo nome de pessoas, mas as pinturas dele têm essa mesma angulação. Essa mesma construção de labirinto. Você entra para um lado, sai pelo outro, você não sabe onde chega. Sabe? Então foi usada essa obra com mecânica. Então se você vê a arte, formou a mecânica do jogo para se transformar num jogo de arte. Já no caso de Edith Finch, que esse é um trecho, você é um bebê que vai brincando numa banheira. E conforme você vai interagindo com os brinquedos, você começa a acertar na alavanca. E a alavanca baixa e a banheira enche. Certo? Até você entrar em um mundo dos sonhos, em um ambiente extremamente lúdico, onde os peixes dançam, onde o sapo fala, onde tudo interage com você. Só que você, dentro do jogo, você é uma criança morrendo afundada numa banheira. E aquilo é uma lombra, a fantasia dela, porque ela não percebe o que está acontecendo enquanto ela desce. Então é uma coisa pesadíssima, trabalhada de maneira lúdica. Então, o Edith Finch, então por causa que eu acho que tipo, a maioria dos jogos tenta passar essa sensação da morte e da vida. E o Edith Finch é um jogo que é o mesmo pessoal que fez o Finished Swan. E
a pegada dele é justamente essa. É uma maldição que tem na família, que todo mundo da família morre jovem, certo? E morre, ou melhor, nem morre jovem, morre em uma idade, em uma certa idade. Então é visto como uma maldição. E cada quarto que você entra, interage, você testemunha, ou melhor, você joga um processo de falecimento da pessoa. E é um jogo, e isso tem isso de uma maneira lúdica. Então, em termos de jogos, a morte, eu acho que como filme, religião, livro, trabalho, faculdade, tudo que a gente faz é uma resposta para a morte, né? Para essa ideia de morte, né? Então, eu acho que tem muito, é uma ligação muito forte, essa significação da vida, né? Então é abordada diversos jogos, sendo de arte ou não, certo? Mas ela é mais central em jogos de arte que buscam isso, né? Então há um processo cognitivo na resolução do problema. Nesse jogo específico, há um processo cognitivo que você deve procurar a solução para progredir, para você chegar até a próxima recompensa, que é o próximo personagem, que é a próxima história e é o momento de morte, né? Então, para mim, isso foi extremamente profundo, né? Então, já sabem que eu pago pau para esse jogo, joguem. Ele tá na Xbox Game Pass por R$ 5, instalem, joguem, ele dura 4 horas. É o tempo mínimo. Se você brincar, analisar, você consegue estender para 8, mas você consegue jogar ele em 4 horas. É extremamente acessível. É um jogo que as mecânicas são simples, fáceis de lidar, e muitas delas têm uma conotação, muitas delas são mais interligadas com a própria narrativa do que com essa condição de vitória ou derrota. Ele não trabalha com vitória ou derrota. E isso é porque eu discordo dele. Um jogo não precisa ter vitória e derrota. Não precisa ter score. Ele precisa só ter um sentido cognitivo, porque o jogo ele é criado na mente e não no videogame. No caso desse próprio jogo da Edith Finch, da cena, esse jogo que você faz, ele lhe dá os meios, mas ele não te dá um score, no teu objetivo. Isso na teoria do level up, trabalhado com o jogo, no livro Level Up, como jogos que as regras não são ditas, elas não são apresentadas. E que os objetivos não são claros. Você consegue pelo contexto. Certo? Então tá, isso a gente vai ter que falar uma quebrazinha de arte, certo? Que a arte não é visual. Ou melhor, não é só visual. A arte é escrita, a arte é palavra, narrativa. A arte é visual, ela é desenho, é animação. Ela é audição, é som e música. Então, quando você fala de arte com a pessoa, a primeira coisa que pensa nela é o aspecto visual, certo? Não é só, é o que mais é também escrita, palavra, narrativa e audição e som e música. Então, não adianta você só pensar em uma obra visual, você tem que pensar numa obra auditiva, em uma obra narrativa, ou nem que você tenha que ter palavras, certo? Ouve palavras, ouve intenção. Um filme não tem palavras, isso é o que é curioso. A história dele não está em palavras, ela está visualmente. Mas existe narrativa. Aquilo foi escrito, aquilo foi passado. Ela só existe em uma forma visual. Então, mesma coisa. Quando for pensado em pensar em um jogo, em criar o jogo, você vai pensar, e você esteja preocupado com a arte, você tem que pensar nessas 3 dimensões. Ela é escrita, visual, auditiva, e não só isso, a mecânica enquanto arte. Porque é uma coisa que muita gente ignora. Para mim, para mim, um dos crimes maiores é quando você não pensa na mecânica e no aspecto cognitivo dela como uma manifestação de arte. Certo? Eu não coloquei aqui o vídeo desse jogo, porque eu vou um GIF desse jogo, porque eu vou abrir um vídeo no final e mostrar ele, que é um jogo chamado Everything, certo? Ele concorreu ao Oscar, né? Foi o primeiro jogo que concorreu ao Oscar. Então, beleza. Tá, mas qual o objetivo final de um jogo artístico, né? Se você querer criar isso, na questão do serious game, a ruptura cognitiva. Ruptura cognitiva é um termo, tipo, cunhado superficialmente, não passa disso, mas me chama muita atenção do Piaget, que é psicologia de desenvolvimento, que é criança, adolescente e tal, e como você se apropria do conhecimento enquanto você cresce, e do Wallo. Então, para mim, você nunca para de crescer enquanto é conhecimento. Então, as rupturas cognitivas, elas acontecem constantemente durante a sua vida, certo? No momento que você para de ter ruptura, você para de aprender, certo?
Mas assim, elas podem existir em um game, em jogo de diversão, mas jogo de diversão é entretenimento. Ele é entretenimento, não tem o que negar. Ele tá lá para entreter. Então, a ruptura cognitiva não é necessária. Mario não tem ruptura cognitiva nenhuma. Se você tiver, é porque é uma coisa sua, porque o jogo não se propõe. Mega Man também não tem ruptura cognitiva. Se ela vinha a ter alguma ruptura cognitiva para você, foi porque alguma experiência passada, algum elemento da sua vida remeteu. Mas ele não se propõe a isso. É a mesma coisa se assistir Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos não é um filme que ele não tem proposta de ruptura. E um filme como Pai, que é um filme de arte, né? Por sinal deu o Oscar a Anthony Hopkins, ou então um filme como Mãe, né? Eu acho engraçado é isso, Mother e Father, né? Que é um filme de arte e que muita gente teve ódio desse filme porque trabalha com aspectos religiosos pesados, né? E foi vendido como um filme de terror, certo? Sendo que ele é um filme de arte. Essa foi a pior coisa que fizeram com o filme, vender um filme de arte como um filme de terror, certo? Então é isso. Ele não é um filme de terror, é um filme de arte. E a perspectiva que ele cria é porque ele quer forçar uma ruptura, ele quer criar uma ruptura cognitiva para você desconstruir o conhecimento que você já tem, se desconstruir a realidade e você construir, certo? Só que tem um pequeno problema quanto a isso, né? Que eu vou falar já depois de explicar. O objetivo de um serious game é criar o objetivo dele principal é justamente a ruptura. Que ele procura uma nova resposta emocional, uma resposta profunda, certo? Isso aí vai para a memória e também cognitiva, que ele reacesse as memórias dele, que ele ressignifique as memórias dele e que ele repense nisso. É o impacto de uma obra de arte. É uma percepção de uma obra de arte. E quando você faz um jogo que é educativo, a tendência é suavizar as curvas de aprendizagem para gerar essas rupturas de maneira mais fácil. Porque a ruptura ela só acontece quando você se depara com um conhecimento novo. Se você não compreende, ela não acontece. Então, se eu chegar para uma criança e explicar para ela que existem planetas além da Terra que giram em torno do céu, ou melhor, do céu estaria, que giram em torno do Sol, que o Sol também gira em torno de uma coisa maior ainda, que o universo é infinito, isso é uma ruptura cognitiva tremenda, porque a percepção dela é no que ela sente, é no que ela toca, ela não consegue, ela não percebe que tem tanta coisa, do mesmo jeito que é quando ela se depara com um universo microscópico. Então, não só criança, qualquer pessoa que se depara com esse ato de maravilhar-se, certo? Minha mãe já é idosa, né? Ela tem uns 60 anos, 60 e tantos anos. Né? É um exemplo vivenciado. E ela não para ela, a ideia de espaço, de terra, era um negócio extremamente distante. Então um dia eu chamei ela para a sala e liguei no canal da NASA, que tem transmissão da, da internacional, para que ela pudesse ver como é a Terra vista de cima. Ela foi maravilhada e assustada. Mesma coisa no tempo de pandemia, que o sonho dela era passear pelo mundo. Então eu procurei canais interativos de que você viaja pelo canal do YouTube é, por monumentos e você vê. Né? Depois eu tenho no computador que ela consegue controlar, expliquei as instruções básicas e ela navegou por cantos históricos, lugares históricos, né? Por museus, pela Basílica de São Pedro, ela é muito religiosa. Então, isso, ela poder ver que aquilo existe, poder sentir, poder perceber, poder ver, aquilo criou uma ruptura para ela. E o facilitador foi justamente tecnologia, o computador e elementos de jogos. No caso desse de no caso de poder visitar um museu. Só que eu não estou dizendo que ela jogou um jogo. Ela não jogou um jogo. Ela teve elementos interativos, certo? Porque a tecnologia possibilita, ela pode interagir com coisas que ela nunca seria, certo? E então a gente essa questão da ruptura cognitiva, de que é o objetivo final de um jogo de arte, é criar essa ruptura. Agora o problema dessa ruptura é porque ela pode não alcançar o público, porque aquela pessoa já passou pela ruptura e ela não tem mais significado nenhum para ela, certo? É, ela não pode ser imergiva ou propor engajamento, certo? Para gerar uma ruptura, porque há esse problema de tipo
dessa construção, dessa necessidade da imersão na arte ou na experiência, ou simplesmente a publicação. Você pode fazer uma exposição de arte em que as pessoas olham e não sentem, não veem nada, não acontece ruptura nenhuma, elas olham e passam. Elas olham e passam. Então, existe um certo contexto para isso ser atingido. Eu acho que, por exemplo, Picasso é um exemplo disso. Picasso, o quadro Guernica, o quadro Guernica, ele foi, pode-se dizer que ele foi, causou ruptura cognitiva na época que ele foi pintado. Mas o Guernica hoje, você tem que explicar o que é o quadro, explicar o contexto do contexto que ele foi feito, né? E ser associado. Obviamente, a gente tem condição de associar com guerras modernas, mas os elementos deles são distantes, certo? Então é muito mais fácil uma pessoa ter uma ruptura cognitiva dessa, de ver um visual da arte e se maravilhar com um quadro surrealista dali, certo? Porque ele trabalha com conceitos que até hoje continuam, como o conceito do tempo ser fluido, que é o quadro que é um relógio derretendo, certo? E aquilo mexer com a pessoa de algum jeito cognitivamente, né? Artisticamente também vai, por causa do surrealismo, do elemento de sonho, certo? Então é isso que eu quero dizer com a questão de ruptura cognitiva, é se aprender. O fangame pode ter, mas não é objetivo. Quando ele acontece, ele pode ser conhecido como, ele pode ser chamado de arte, mesmo não sendo serious, certo? Essa ruptura cognitiva, ela pode ser para uma arte muito impressionante, mexer com você, como o caso do jogo Journey, a experiência total dela é considerada artística. O Everything, que é um jogo que não é um serious game, é um jogo vendável, que vendeu, foi lançado, mas a proposta dele, apesar de ser um jogo de arte, isso veio depois. Então, isso acontece muito com jogo experimental. E hoje até o mercado indie, ele tende a não dizer, meu jogo é um jogo de arte. Por mais que o jogo seja rico em arte, rico em interações de arte, tenha narrativa, eles evitam dizer que o jogo do meu jogo é um jogo de arte. Infelizmente, por causa que justamente é visto com esse negócio. É de arte, não é divertido. Certo? Tem essa coisa de querer me ensinar alguma coisa. Esse jogo quer me dar aula. Não quero não. Tô aqui pra me divertir, tô aqui pra relaxar. E incrível que pareça, esses jogos compõem um entretenimento relaxante, né? Apesar de ser arte. Ou melhor, nem apesar de ser arte, vou inverter. Ele propõe arte, apesar de ser entretenimento. Mas ele não é só por isso. Tá. Então vou falar sobre ruptura cognitiva. Eu acho curioso que esse jogo chamado September 12, certo? Ele é baseado no dia seguinte após 9/11, que é as Torres Gêmeas, e no começo ele começa com instruções. Ele diz, isso não é um gênero, isso não é um jogo. Por causa das definições de jogo, que é um problema, já era debatido na época. Você não pode perder, você não pode vencer. E é uma simulação. Não tem fim e já começou. Isso já começou. Isso é um trato de guerra. O próprio, quando ele fala isso, ele não está falando do jogo em si. Ele fala do estado atual da guerra. E isso ele fez já para evitar esse debate, em opinião minha mesmo, talvez já para evitar esse debate, mas já que isso é uma simulação da realidade. Você não enxergar como um jogo, porque a guerra tem fim, que já começou, as regras são mortalmente simples, você pode atirar ou não. Certo? Isso é um modelo simples e você pode usar para explorar os aspectos da guerra ao terror. Então, o que ele faz e o que o jogo propõe, a mecânica dele, é que quando você atira mísseis na cidade, você acaba, querendo ou não, matando civis, não só terroristas. Você bombardeia. E o que você acaba é que você cria um ciclo de violência. Quanto mais você atira na cidade, você desfaz casas, você mata gente, você mata terrorista, a quantidade de terroristas vai aumentando, 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 até não ter mais civis. E não ter esse país, só tem inimigos terroristas, só tem isso. Então, essa é a sacada dele. Ele cria uma ruptura cognitiva que o jogador tá com a arma na mão e ele simplesmente precisa escolher se negar a atirar. Então, o objetivo é esse. E você vai atirar, você vê que não tem fim, você vê que só tem inimigo, você não consegue acabar com eles, você não consegue ganhar.
É isso. E o jogo termina exatamente nesse ponto. O jogo termina quando você aceitar que não tem jeito, ou você simplesmente não atira. Certo? E as próprias instruções é um manifesto político. Então isso é um jogo extremamente político. Certo? Mas agora vamos fazer outra ruptura cognitiva de um jogo de entretenimento, Last of Us. Last of Us, ele primeiro coloca o seguinte, né? Ele coloca você encontrou com a personagem homossexual em uma sociedade altamente homofóbica, certo? Você vai ter que sentir o que ela sente na pele. E é um dos principais motivos do Last of Us 2 ser muito criticado, apesar de vender extremamente bem. É justamente porque a resposta oposta à ruptura cognitiva é a dissonância cognitiva. É quando você tem uma verdade ou um estímulo na sua frente, você é incapaz de aceitar, você não quer reformular o seu pensamento, a sua estrutura cognitiva, e você cria uma verdade falsa por cima. E você ataca, porque aquilo está forçando a você abrir mão do conhecimento de uma coisa óbvia que você não quer aceitar. Isso que acontece quando a ruptura acontece diante de pensamento dogmático. Você não consegue quebrar. Então, o que o Last of Us faz? No jogo, você vai ser um egoísta. Né? E você vai se sentir no direito de ser egoísta, que você vai salvar o personagem. Se você não jogou, sinto muito, esse é o final. Você vai salvar a personagem, e em torno disso você vai condenar a humanidade. Então, você vai, pô, eu me sacrificaria para salvar a humanidade? Eu sacrificaria o ente querido? Para nossa sociedade diz que sim, porque é a resposta esperada. Mas no jogo não. Você vê que o Joel vai fazer isso, você vai entrar nos pés dele para fazer isso, e a qualquer momento você pode desligar e desistir e dizer: eu não vou fazer isso. Mas você continua. Você aceita continuar com essa experiência, você termina por ela, por mais que seja para ver o final do jogo, e você termina com aquela sensação de que o que foi que eu fiz. E se valeu a pena. Então, ele dá uma ruptura cognitiva. Ele cria essa ruptura. E acho também que ela pode gerar ruptura de outra forma, enquanto jogabilidade, porque ela pode gerar experiência e aprendizagem e descobrir novas maneiras de interagir com o mundo. O jogo da esquerda é o Facade, é fácil de baixar, ele é narrativo IA, certo? Ele é um jogo que eu conheci há um bom tempo, e ele, basicamente, eu queria fazer TCC, é uma construção narrativa IA, certo? Seria o que seria meu TCC no final da minha faculdade, em sistemas de jogos digitais. Seria a construção de inteligência artificial capaz de interagir com o jogador, certo? Então, para mim, esse projeto do passeio, ele vai ser meu ponto de partida, por assim dizer. Né? Por mais que talvez eu não consiga entregar um produto, mas pelo menos um artigo, um documento escrito que eu quero entregar. Tá? E esse é um jogo cloud, que é o mesmo pessoal que fez Journey, que fez Flow, e agora fez Sky. Esse jogo ele tem como principal foco a nuvem. Você voa, interage com outras nuvens, essa nuvem vai crescendo, ela vira nuvem de chuva e tem um personagem que é como se fosse uma criança internada, né? Que ela dormindo e ela é uma nuvem e ela cria nuvem de chuva, ela apaga o cão, interage com o meio. Então tem essa pegada, né? Então eu acho que é uma jogabilidade, certo? Outro exemplo é o Okami, né? Que é um jogo divertido. Claro, esse é um serious game, esse é um misto, porque o Cloud ele foi desenvolvido por estudantes. Né? E esses mesmos estudantes fundaram a empresa That Game Company. Então, a nuvem ela age como um veículo de arte, certo? E é por quê? E aqui é um jogo de mercado. A arte dele, ele é uma interação. Ele age duplamente. É uma pena o jogo não ter sido tão, esse jogo não foi tão bem vendido, né? Mas ele tanto é uma expressão artística, porque ele tudo é feito em arte japonesa, certo? Não é o que eu já pesquisei, não é outro. É outro fenômeno, outra linha artística japonesa. Não me recordo o nome. E ele dá para você o aspecto de que você desenha no jogo, o ato de desenhar, cria arte dentro do jogo, e essa arte vira uma mecânica que interage com o que você fez, certo?
Isso é quando você pega, isso é que é justamente isso, você pega uma técnica que eu gostei de falar. Eu vou concluir, esse é o último slide, mas eu vou falar um pouco justamente sobre um, um elemento técnico, certo? Uma arte quanto jogabilidade, que é basicamente voltada para a bolsa arte mais compra, certo? A questão geral é para ajudar a guiar esse processo de percepção, esse processo perceptivo, né? De, de aderir à ideia do que é um jogo, o que é uma arte de jogo, e você perceber bem como fazer isso. E aí surgirem ideias. Né? Então, eu deixei mais aberto, não é bem game design, é mais sobre que objetivo se propõe a atingir. Certo? Então, se você vê a arte nesse jogo especificamente, eles são como mecânica. Você desenha e ele cria. E você interage com ela. Então, qual o propósito de você usar uma transferência de estilo e você coloca um ambiente que se muda? Você está que tem novas aplicações. Você está tratando de uma tecnologia e não de uma arte com jogabilidade, não de uma tecnologia de arte que virou jogabilidade. Eis o problema. Se você criar um jogo em que usa um estilo artístico, como posso até dar como exemplo o cel shading, que, que dá aparência de objetos animados, no caso, eu posso puxar isso aqui agora, não tem problema. E agora eu vou entrar na parte de podcast. Né? Eu acho que os convidados que querem assistir não gostam de falar por causa da hora, são 2 horas da manhã. Ok, eu digitei Google no Google. Você viu como é que tá na minha cabeça essa hora da manhã. Deixa eu ver. Essas pesquisas para encontrar só buscar. Então, e os GIF também. Dragon Ball Z. Certo? Fighting Game. Esqueci qual é o jogo de luta. Dragon Ball Fighter Z. Isso é cel shading. Cel shading, tecnologia para fazer modelos tridimensionais ganharem características de desenho. Em nenhum momento isso não é usado como mecânica em nenhum momento do jogo. É só entre aspas, né? Isso já é muita coisa, né? Dragon Quest, o 11, mesma coisa. Cel shading, uma tecnologia que se usa para fazer modelos tridimensionais parecerem como se aproximarem de desenhos. Né? Ganhar essa vida de desenho. Pois é. Outra coisa é você pegar o estilo de transferência e entrelaçar com a própria mecânica e tornar ele um elemento mecânico. Então, como eu disse, é o jogo Everything. Eu vou mostrar um vídeo dele, que é um jogo que faz isso perfeitamente. Alguns outros jogos de arte fazem também. Esse é um trailer de gameplay do Everything. Certo? E eu acho mais massa. Fantástico como os animais se mexem. Achei divertidíssimo para poupar animação. Eu acho que vocês vão ver. Né? Você começa com lindo, fofinho. Sim, obviamente não é o começo do jogo, só um trailer. Enquanto isso eu vou falando. Então, adoro isso. Então, eles não fizeram necessidade de criar um sistema de movimentação simplesmente isso. É um objeto que você controla e vai rolar. Mas é justamente isso. O elemento que você cria de inovação, que no caso é você possuir objetos do ambiente e ver esse ambiente funcionando, é justo, viu? Agora, ele é um grupo de ursos, ele não é mais só um urso. Então, ele usa esse pequeno aspecto tecnológico mecânico para transformar em jogabilidade. E você vai continuando possuindo coisas até você chegar a um nível, até mesmo a um nível microscópico. Então ele vai meio que brincando com a sua percepção de tamanho, fazendo você possuir coisas, você vai ter interações, você vai possuindo coisas diferentes, agindo sobre elas. É provável que não tenha um objetivo, certo?
Ele tem, mas a mecânica dela propõe experiências, ela interage com você, ela reage a você, e você vai conseguir interagir de maneiras diferentes, umas novas. Mas no score, ele não só são de vitória e derrota, mas é um jogo em que o elemento artístico dele é completamente mecânico. Você simplesmente possui coisas novas, aglomera as coisas novas e você vai continuando a fazer isso, você vai criando escala, você vira ilhas. A um nível de escala, você vira planetas, você vira galáxia, certo? E coisas multidimensionais, certo? Então, é um jogo que ele mexe com percepção, ele mexe com tudo, mexe com expressões. Ele não tem objetivo, ele não tem final, ele não tem uma mensagem, ele não tem score, como eu já disse, ele não tem competição, você não mata ninguém. É isso, o jogo simplesmente é um ato criativo de brincar, certo? Mas aquela coisa que eu disse, né? Ele seria chamado de jogo? Não seria, ele é um brinquedo. De acordo com a concepção. Ele é um brinquedo em que o videogame é o veículo, mas ele se trata de brinquedo. Então, essa é a grande questão do pensamento, certo? Eu acho que não se deve se preocupar com isso. A experiência criar vai atingir uma pessoa, ou ela não vai atingir alguém, certo? Então, o objetivo dela é justamente igual a uma obra de arte. Você vai colocar uma imaginação, uma ideia e trabalhar nela. O que eu quero dizer é que o principal elemento é que não, em nenhuma hipótese, pense em uma tecnologia como uma tecnologia nova que você está trabalhando, simplesmente com tecnologia visual. Ela tem que ser amarrada com a mecânica, tem que ser pensada junto com a mecânica. Então, como é que a gente vai fazer? Esse das ideias é saber como a gente vai fazer isso com uma tecnologia como transcendental. Como é que vai interferir isso? Você vai controlar a arte que se mexe com o cenário dimensional, esse dimensional se adapta a você, como no caso do Everything, né? Que você é uma bola de tinta, e essa bola de tinta vai transformar no ambiente, ou é um puzzle 3D que as informações que você precisa continuar, elas só são acessadas através da aplicação neural de estilo. Você só enxerga quanto a essa. Você pode também usar a transferência neural para contar uma história sobre o movimento da arte, contanto que você crie mecânicas que o jogador consiga interagir com elas, que ele consiga ter uma resposta delas, que ele vou dizer aquela coisa. É uma coisa que eu não gosto. Não precisa um serious game. Ele pode ser divertido. Ele só não vai ser feito para ser divertido. Ele é feito para ser algo a mais. Mas se você não fizer que ele seja divertido, ou pelo menos interessante, instigante, que a palavra divertida é muito, como diz o próprio Scott, divertido é uma coisa muito abstrata. O que é divertido para você não pode ser pessoa, mas que é interessante também, né? Mas o objetivo não é você pensar na diversão, é no engajamento, nas possibilidades de interação que a pessoa pode ter mediante o jogo, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Estou aberta a comentários, dúvidas, o que for. Então, obrigado pela atenção. São 2h50 da manhã. Eu acho que agora eu vou finalmente dormir. Então, novamente obrigado e vou encerrar. Espero que tenham gostado.